Aqui já pode perceber que o nível espiritual de Israel era zero. Os levitas estavam vendendo falsos serviços espirituais em troca da melhor oferta. O comércio aqui espiritual dos serviços sacerdotais estava em alta. Quem dá mais, leva. Eu não conheço, pessoalmente, ninguém assim. Mas se você conhece algum cristão que negocia serviços espirituais, cobra para cantar, cobra para pregar, etc. Cobra para orar. Não conheço, mas já ouvi falar isso. Não se espante. A Bíblia é tão linda que nos mostra que isso já acontecia na época dos juízes, há muito mais de 2000 anos atrás. Então você acha que não vai acontecer na nossa época? Não se assuste. Não se espante. Porque vai acontecer. Está acontecendo. E não deixará de acontecer. Infelizmente. A imagem de Mica então permaneceu enquanto a casa de Deus estava em Siló, que era o lugar central da adoração naquela época, onde a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança, ficou até um período anterior ao reinado de Davi. Foi de lá de Siló que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tiraram a arca, porque estavam numa batalha e estavam perdendo. Então, o que eles fizeram? Levaram a arca do Senhor para a guerra, achando que a arca ia dar a vitória. Mas quem carregava a arca precisava ter vida com Deus. Hoje não é diferente. Muitas guerras e batalhas são perdidas porque a gente acha que com a arca, por falar que é crente, que é cristão, vai vencer. Não, tem que ter vida com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Ofni e Finéias não tinham, mas achavam que por levar a arca iam vencer. A gente não pode cair no mesmo erro. Não pense que por andar com a Bíblia debaixo do braço a gente vai vencer as guerras. Não. Aquela espada só tem poder na vida de quem obedece e quem tem relacionamento com Deus. Não adianta você querer usar a espada, você ter a arma, mas não ser habilitado para usufruir dos seus benefícios. Não vai surtir efeito. Tem que ter vida no altar, relacionamento com Deus. Então, as suas guerras e batalhas, elas serão vencidas. Então, foi da onde eles tiraram a arca, levaram para a guerra, e a arca foi tomada pelos filisteus. 1 Samuel, capítulo 4, do 4 ao 11. Agora entramos na história do segundo levita, do final do livro dos Juízes. Capítulo 19, do 1 ao 30. O levita e a sua concubina. Mostrando mais uma vez a corrupção daqueles que foram estabelecidos especificamente para as questões espirituais do povo. Um levita de Efraim tinha sua concubina. Para quem não sabe, as concubinas eram companheiras reconhecidas, era uma serva considerada integrante da família, porém com menos direitos legais do que as esposas. Muitas das vezes elas eram tomadas por consentimento da esposa para que o seu marido desse continuidade à sua descendência, uma vez que a esposa fosse impossibilitada de gerar filhos. E a concubina desse levita traiu ele.
adulterou contra ele. A lei de Moisés exigia que os adúlteros fossem mortos, geralmente apedrejados. Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22, 22, que diz: quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal do meio de Israel. Mas vamos entender o seguinte: naquela época, o que eles menos faziam era obedecer à lei do Senhor. Cada um fazia o que achava certo. Então a lei continuava assim, porque a palavra de Deus ela não muda. A lei era o padrão e referencial para aquele povo, mas o povo estava desprezando a lei de Deus. O que tinha que acontecer com essa mulher e com o homem que ela estava adulterando contra o seu esposo? Eles tinham que ser mortos para que o mal fosse tirado do meio de Israel. A mulher volta para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e o levita vai atrás dela. Chegando lá, o levita leva presente para o seu sogro, é recebido e fica por aproximadamente 5 dias, onde ele resolve então seguir viagem em direção ao seu lugar. Mas no retorno para sua casa, ele decide não passar pela cidade chamada Jebus, que depois veio a ser Jerusalém. Era a terra dos jebuseus, dominavam aquela região ali. E ele decide não passar por ali, porque os jebuseus eram terríveis, cruéis, eram ruins demais. Então ele ficou com medo de passar por ali e sofrer alguma coisa, ser castigado ou, sei lá, perder alguma coisa, ser roubado ou até mesmo ser morto. Ele decide não passar por ali e escolhe passar pela cidade de Gibeá, que era uma cidade onde habitavam os filhos de Israel. E quem habitava em Gibeá? Os seus irmãos da tribo de Benjamim. Então ele achou que passando por Gibeá seria mais seguro. Que ironia! Seus próprios irmãos israelitas o trataram com perversidade comparável à de Sodoma e de Gomorra. Quando ele passa por Gibeá, só para a gente lembrar, Gibeá é aquela cidade onde Josué, por um descuido, foi enganado e fez aliança dizendo que não mataria aquele povo, onde chegaram lá vestidos de trapos velhos, pão mofado, enganaram a Josué, e Josué fez aliança com eles. Era essa cidade. Então, quando eles chegam lá, eles ficam na praça, porque mesmo sendo uma cidade dos seus irmãos de Israel, da tribo de Benjamim, ninguém os recebeu em sua casa. A hospitalidade ali foi zero. Aí eu não sei o que seria pior, passar pela terra dos jebuseus ou ter passado por Gibeá. Então eles ficam na praça, o levita, a concubina, o seu gado, provavelmente jumento, cavalo, não sei, animal de carga, e o seu moço. E ali eles iriam passar a noite, porque ninguém os recebeu. Mas um senhor, um ancião, que também era de Efraim, ele estava peregrinando por ali e viu a situação do levita e recebeu o levita em sua casa para passar a noite. Foi hospitaleiro, ao contrário de todos os benjamitas que ali moravam. Aí eu não sei, de novo, antes fosse melhor ter tentado passar a noite na terra dos jebuseus.
Não sei. É só um pensamento. O que aconteceu com o levita na cidade de Gibeá nos lembra a mesma história que aconteceu em Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, do 1 ao 13. Assim que os homens de Sodoma e Gomorra souberam que havia homens, digamos assim, na casa de Ló, e foram lá para querer ter relações sexuais, homossexuais, com aqueles homens que eram anjos, os homens da cidade de Gibeá também tiveram o mesmo pensamento e desejo. Quando eles descobriram que havia um hóspede na casa desse ancião, eles foram até lá e queriam ter relações com o levita. Geralmente no Antigo Oriente, o anfitrião que recebia pessoas em suas casas, eles defendiam seus hóspedes. E o que esse senhor fez? Ele ofereceu a sua filha virgem e a concubina do levita para que eles tivessem relações com elas. E não com o homem. Mas os homens de Gibeá, chamados pelo escritor de filhos de Belial, que representa Satanás, conforme 2 Coríntios 6,15, eles queriam o levita. Eles queriam práticas homossexuais. Então o levita decide entregar sua concubina e coloca ela para fora da casa nas mãos dos benjamitas. A Bíblia diz que os homens abusaram da mulher a noite inteira, até o raiar do dia, deixando ela praticamente morta, estendida na porta da casa do ancião. Ao amanhecer, o levita sai para seguir o seu caminho. Vê a mulher estirada com as mãos na soleira da porta e fala para ela levantar. Mas o texto, de forma irônica, diz que ela não responde. Ou seja, ela já estava morta. Ele pega a sua concubina, vai para a sua casa e, chegando lá, ele comete uma atitude tão estranha e terrível. Ele despedaça a mulher em 12 partes e envia cada uma das partes para uma tribo de Israel. 12 partes, 12 tribos. E aí o que aconteceu? Cada tribo recebeu um pedaço e ficaram perplexos, meio que confusos, e tiveram que fazer uma reunião para decidir o que seria feito, mas também para entender o porquê que aquilo tinha acontecido, porquê que eles haviam recebido esses 12 pedaços. O resultado do que fizeram com a concubina do levita e a atitude dele em desmembrá-la em 12 pedaços e enviar às tribos foi uma guerra civil entre Israel e Benjamim. Todo o Israel, exceto Benjamim, ao que parece, se reuniram em Mispa para saber o motivo da atitude do levita. Então o levita ele conta a história, ele omite algumas coisas, alguns detalhes da sua própria culpa de ter entregue a sua mulher, e ele pede uma decisão, ou seja, uma vingança por aquilo que tinha sido feito com sua concubina. Após a assembleia, Israel decide então ir à guerra contra Gibeá de Benjamim, pelo que eles haviam feito. Israel leva 400 mil homens de guerra contra 26 mil homens de guerra de Benjamim. Só que Benjamim tinha mais 700 homens escolhidos de Gibeá, que eram canhotos e atiravam com uma funda e não erravam um cabelo. Homens de guerra escolhidos
canhoto, de onde você não esperava o ataque. Lembra do juiz chamado Eude? Ninguém esperava nada, mas foi por ele e por meio dele que Deus deu liberdade dos inimigos a Israel. Nessa guerra, mesmo Israel estando em vantagem numérica, foi derrotado por 2 vezes. Na primeira derrota, 22 mil homens abatidos. Na segunda derrota, 18 mil homens abatidos. Mesmo tendo consultado ao Senhor por 2 vezes, capítulo 20, versículo 18 e versículo 23, decidiram então consultar pela 3ª vez ao Senhor. Capítulo 20, versículo 26. E Deus diz que no dia seguinte entregaria Benjamim na mão de Israel. E foi o que aconteceu. Israel destruiu totalmente a cidade de Gibeá, restando apenas 600 homens que fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram lá por 4 meses, escondidos. Os israelitas estavam com remorso pelo que tinha acontecido, porque Benjamim foi quase dizimada da terra. Capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Então eles resolvem tomar uma medida para que a tribo de Benjamim fosse preservada, tivesse uma continuidade, não fosse aniquilada da terra. Mesmo utilizando um meio questionável e brutal, eles tinham essa vontade de preservar a tribo de Benjamim. Eles decidiram que aquela tribo que não tinha subido à congregação em Mispa, naquela reunião que eles fizeram, certamente morreria. Então foi identificado os gileaditas, que ficavam a leste do Rio Jordão. Então eles foram lá e a ordem era a seguinte: todo homem morre, toda mulher que não for virgem morre, somente as virgens serão preservadas. Então eles trouxeram 400 mulheres virgens para ao arraial em Siló, para que elas fossem esposas dos 600 sobreviventes de Benjamim e desse continuidade à sua descendência. Mas ainda assim não era o suficiente. Tinha 400 mulheres, 600 homens. Aí eles tomam outra decisão, pior que a da primeira. Como atitude mais cruel, os israelitas permitem que os benjamitas fossem pegar mais mulheres em Siló durante uma festa anual que estava acontecendo naquela cidade. Provavelmente era a festa dos tabernáculos, pelo fato de as vinhas serem mencionadas, cuja colheita era realizada no início do outono. Então eles foram lá e tomaram as mulheres restantes, provavelmente 200, para completar o número e a tribo de Benjamim ser preservada. O escritor do livro dos Juízes parece querer dizer a seguinte frase: as coisas estão ruins, mas vão melhorar sob a liderança de um rei. Por que eu estou falando isso? Porque o último versículo do livro dos Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. Em outras palavras, se tivesse um rei, não estaria acontecendo isso. Se tivesse um rei, as coisas seriam melhores. Era o pensamento, ao meu ver, do escritor do livro dos Juízes. A conclusão desses relatos que vimos nesses capítulos de violência cometidos por Israel ressalta a necessidade de um rei, mas um rei justo, íntegro. Embora a história bíblica nos mostre que os próprios reis de Israel conduziram o povo à rebelião contra Deus, como você vai encontrar no livro dos Reis, no livro das Crônicas,
O livro dos Juízes, ele afirma repetidamente que somente por meio de reis temente ao Senhor podia-se esperar a obediência à lei de Deus na terra prometida. E assim se encerra o livro dos Juízes, um livro com grandes ensinamentos para as nossas vidas. A gente precisa pegar o que está escrito aqui e aplicar, praticar, para que a gente faça tudo de maneira que sejamos obedientes e agrademos ao coração do Senhor. Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a promover a palavra de Deus, seu comentário, se inscreve no nosso canal. Que Deus vos abençoe por meio deste estudo, em nome de Jesus.